Primeiro feriado prolongado depois da queda nos números de casos e mortes pela Covid, o movimento aumenta muito nos aeroportos e terminais rodoviários. 14 milhões de reais em créditos devem ser liberados da nota fiscal paulista. E você vai ver também. Moscou ameaça instalar armas nucleares perto da Escandinávia se a OTAN expandir. Em São Paulo, o número de casos de chikungunya neste ano está quase 6 vezes maior do que o registrado no ano passado. E ainda subiu para 133 o número de vítimas das enchentes nas Filipinas. E hoje, dia 14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Café. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. No primeiro feriado prolongado, depois da queda nos números de casos e mortes pela Covid e da flexibilização da pandemia, o movimento aumenta em muito nos aeroportos e terminais rodoviários. A redução nos números do coronavírus serviu de estímulo para o brasileiro aproveitar o feriado prolongado. Só os 18 aeroportos operados pela Infraero devem receber 451 mil passageiros até a segunda-feira. O número é 224% maior se comparado com o mesmo feriado do ano passado, quando 139 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa. Na época, ainda era grande a redução nas atividades do setor aéreo, em função da pandemia. A estimativa foi feita com base nas programações das empresas aéreas. Estão previstos também 3.500 pousos e decolagens no período, volume 167% superior em relação aos 1.300 voos realizados em 2021. Assim como os aeroportos, os terminais rodoviários também estão com maior movimento. As empresas de transporte rodoviário regular de passageiros esperam expansão de 15% no movimento de abril em relação a março, e o dobro do volume comparado ao mesmo período do ano passado. O maior movimento nos terminais está relacionado a esse feriado e ao de Tiradentes, do dia 21 de abril. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, além do avanço da vacinação e da retomada do turismo doméstico, o otimismo do setor também está ligado ao fato de muitos passageiros migrarem para os ônibus como opção para economizar. Um montante de 14 milhões de reais em créditos devem ser liberados da nota fiscal paulista. E atenção, se o consumidor não sacar, os recursos retornam para o Tesouro Estadual. Os contribuintes têm até esta sexta-feira para solicitarem a transferência de 13 milhões e 900 mil reais disponíveis da nota fiscal paulista. Caso os recursos não sejam solicitados até o prazo determinado, eles retornam para o Tesouro Estadual. E segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, esse valor é repassado para as áreas de saúde, educação, segurança pública e assistência social. O crédito é liberado para resgate mensalmente e diz respeito, em geral, aos documentos fiscais emitidos em 4 meses. Desde outubro de 2021, o recurso fica disponível para o repasse em um prazo de 12 meses, contando a partir da data em que tiver sido disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Antes, ele tinha prazo de 5 anos para a retirada. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista ou acessar o site portal.fazenda.sp.gov.br. Os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias. E agora a gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu. A Rússia sofreu uma das mais importantes perdas materiais desde o início da invasão da Ucrânia. Um navio de guerra foi seriamente danificado por uma explosão no Mar Negro. Após a Ucrânia anunciar o ataque à embarcação, as agências estatais russas disseram que o episódio ocorreu devido a um incêndio de algumas munições a bordo. O Ministério da Defesa russo ressaltou que a tripulação do navio foi retirada. Mas, de acordo com o governador de Odessa, Maxim Marchenko, mísseis Neptune, que protegem o Mar Negro, causaram danos à embarcação.
O Moskva, de 12.500 toneladas, é considerado o carro-chefe da frota de Moscou no Mar Negro. O navio iniciou suas operações na era soviética em 1983 e participou da intervenção russa na Síria a partir de 2015. O incidente acontece no momento em que as tropas russas tentam tomar o porto estratégico de Mariupol, no Mar de Azov, para estender sua ofensiva no sul e leste da Ucrânia. O Mar de Azov é uma pequena área ligada ao Mar Negro pelo Estreito de Kerch. As agências de notícias russas informaram que o Moskva tinha 16 mísseis de cruzeiro Vulcan com alcance de 700 quilômetros. E Moscou reagiu à possibilidade da Suécia e da Finlândia aderirem à Organização do Atlântico Norte. O ex-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev disse que se os dois países se tornarem membros da OTAN, a Rússia vai reforçar seu contingente militar, incluindo armas nucleares no Mar Báltico, perto da Escandinávia. O atual número 2 do Conselho de Segurança russo ressaltou em mensagem via Telegram que, em caso de adesão, as fronteiras da aliança com a Rússia seriam multiplicadas por 2, sendo necessário defender a região. De acordo com Medvedev, o Mar Báltico não poderia mais ser considerado uma área não nuclear. A Finlândia, que compartilha uma longa fronteira com a Rússia e tem uma história complicada com seu vizinho, assim como a Suécia, considera integrar na OTAN após a ofensiva de Moscou contra a Ucrânia. O Kremlin usou a intenção de Kiev de entrar na aliança como uma das justificativas para iniciar a guerra. A ocupação por tropas russas da usina de Chernobyl, na Ucrânia, deve ser sentida pelos soldados muito em breve. Para autoridades, é questão de meses ou anos para que os efeitos da radiação comecem a aparecer. As autoridades ucranianas não conseguiram restaurar as instalações de monitoramento de radioatividade em Chernobyl após a saída das tropas de Moscou. Soldados russos criaram uma rede subterrânea no local, palco do pior acidente nuclear de todos os tempos. O sistema de monitoramento da radiação na zona de exclusão ainda não está funcionando. Em primeiro lugar, os servidores que processavam essas informações desapareceram. Em segundo lugar, até que a eletricidade esteja disponível e os trabalhadores recebam permissão das Forças Armadas para visitar pontos de monitoramento de radiação, não entenderemos quanto dano foi feito. Segundo o diretor da agência estatal responsável pela área proibida de Chernobyl, Yevgeny Kramarenko, os ocupantes russos enterraram equipamentos pesados, criaram trincheiras e até mesmo uma fortificação perto de um local para depósito temporário de resíduos radioativos. Para Kramarenko, os soldados inimigos vão sentir muito em breve os efeitos da radiação, alguns em um mês, outros em anos. O exército de Moscou tomou a central nuclear no primeiro dia da ofensiva contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, e se retirou no fim de março. Agora a gente traz de volta aqui para o Brasil. Na cidade de São Paulo, o número de casos de chikungunya neste ano está quase 6 vezes maior do que o registrado no ano passado. Nas 12 primeiras semanas do ano, foram registrados 23 casos de chikungunya entre os moradores da capital paulista, quase 6 vezes mais do que o ano passado. Em 2021, foram apenas 4 registros no período. Dos 23 casos registrados neste ano, um foi transmitido na cidade e os outros 22 são os chamados importados. Isto é, quando a doença foi contraída em uma cidade diferente da que a pessoa mora. A proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, acontece mais no verão, com o período de chuvas. A reprodução do mosquito se dá em ambientes com água parada, como caixas d'água destampadas e objetos que acumulam água deixados nos quintais, como vasos de plantas e pneus. Os primeiros sintomas são febre alta, sensação de fraqueza e inchaço nas juntas, além do aparecimento de manchas avermelhadas. Segundo dados da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, os casos de dengue também cresceram na capital paulista. Só neste ano foram registrados 758 casos. No mesmo período do ano passado, eram 641. O aumento foi de 18%. O assunto agora é coronavírus. A média de mortes por Covid no Brasil registrou o 3º dia seguido abaixo de 150 óbitos. E a cidade de São Paulo teve o primeiro dia sem ocorrência de mortes. O Brasil confirmou mais 163 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 661.556.
Também foram registrados 26.924 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.210.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 133 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 38% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 20.425 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 28% em relação a 2 semanas. E ainda falando de coronavírus, o mundo ultrapassou os 500 milhões de casos registrados de Covid-19. Pouco mais de 2 anos do início da pandemia, que alcançou todos os países do planeta e já deixou mais de 6 milhões de mortos. Até o início da manhã desta quinta-feira, a Universidade Johns Hopkins, que desde o início da pandemia monitora em tempo real o número de casos em todos os países do mundo, havia registrado mais de 501 milhões de infectados pelo coronavírus. O número de mortos em decorrência da Covid-19 ultrapassou os 6 milhões no mesmo período. O levantamento considera apenas os casos registrados. A própria Organização Mundial da Saúde estima que o número real de infectados seja muito maior. A marca foi alcançada um dia depois que a OMS anunciou que continua considerando a pandemia uma emergência de saúde pública internacional. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 422.805.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,81% da população, enquanto 76,50% tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 39,30% dos brasileiros. Mais de 11.174.000 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. E veja a seguir, no quadro HIT Serviços, como regularizar a CNH vencida. E ainda, o Dia Mundial do Café é comemorado hoje, dia 14 de abril. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h17. Vamos juntos até a Praça da República, ver como está o tempo nesse momento. Como você vê aí na sua tela, o dia está nublado. O sol se esforça para aparecer entre nuvens. De volta comigo, o dia segue assim na capital paulista. A máxima hoje não passa dos 23 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo para o feriado e o fim de semana em algumas regiões do país. De olho novamente no telão, começando por São Paulo, o final de semana será marcado por instabilidades e muita chuva. No feriado, a máxima não vai passar dos 19 graus. No sábado, 21 e no domingo, 22 graus. Agora, no Rio de Janeiro, também tem possibilidade de chuva e a temperatura deve cair um pouco. Pode chover bastante na capital fluminense. Amanhã, a máxima não vai passar dos 24 graus. No final de semana, a máxima prevista é de 26, no sábado e também no domingo. Para finalizar, em Belo Horizonte, na sexta e no final de semana, a temperatura deve cair um pouco, com máxima de 25 graus nos 3 dias. E hoje, como toda quinta-feira, é dia do quadro HIT Serviços. O Detran de São Paulo informou recentemente que quase 185 mil condutores estão com a CNH vencida aqui no estado de São Paulo. E se você é um desses condutores, mantenha calma. Você vai acompanhar agora as dicas do José Roberto Silva. Ele é especialista em direito do trânsito. Vamos ver? É assim,
teve uma resolução do Denatran de Brasília que aumentou, venceu a sua CNH, não precisa renovar de imediato. Vou dar um exemplo para você, tá certo? Uma CNH que venceu em agosto de 2021 vai vencer só em agosto de 2022. Uma CNH que venceu, por exemplo, em janeiro de 2022 vai até novembro de 2022. Ele prorrogou mais um ano. Porém, as de 20 e 21, 22, até, por exemplo, uma CNH que vai vencer em dezembro de 22 vai vencer em 31 de agosto de 23. Entendi. Tem um tempo ainda para poder renovar. Exatamente. Não precisa ficar apavorado que só foi prorrogado mais um tempinho. Porque nessa questão da pandemia também, que muita gente tem falado essas coisas, né? Também para não suportar os Detran também, estourar os Detran também de muita gente. E quem, por exemplo, constatar que está com a carteira vencida, qual que é o primeiro passo? Olha, é assim, é simples. Ele faz um cadastro no Poupa Tempo, tá, ou no Detran, agenda para fazer o exame médico, porém, tem alguma CNH que precisa atualizar a sua foto, atualizar a biometria. Aí, nesse caso, tem que ir até o Detran, até o Poupa Tempo, atualizar a foto e atualizar a biometria. Certo. Quem teve a carteira vencida durante a pandemia, tem algum prazo maior ou não? Já venceu e não tem mais... Venceu e está vencida. A que está vencida de 2020 são a de março e abril de 2020, já está vencida. A de maio e junho de 2020 está vencida. Então tem muita vencida aí. A todas que venceram em 2019 estão todas vencidas. Aí tem que procurar, então, um Detran ou um Poupa Tempo para poder regularizar. Na verdade, ele pode fazer tudo pela internet. Se a pessoa se for habilitado no computador, ele vai no Poupa Tempo e agenda. Não tem problema nenhum. Porém, algumas precisam atualizar a foto e a biometria. Aí tem que ir pessoalmente. Pessoalmente. Tá. E qual que é a penalidade para essa pessoa que for pega com a carteira vencida? É meio dolorida, né? É meio dolorida. Ele leva uma multa gravíssima, 7 pontos. Também é apreendido o carro, se não chamar a pessoa que tem outra CNH não vencida, para levar seu carro. A multa é mais ou menos de R$880. Bem salgado. Salgado. É bravo o negócio, é bravo. Compensa mais renovar logo essa carteira para não ter problema, né? Exatamente. Isso aí vai ficar no molho com macarrão depois. Voltando para os destaques internacionais, subiu para 133 o número de vítimas das enchentes nas Filipinas. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas e as buscas continuam. A tragédia foi causada pela tempestade tropical Maggie, que atingiu o arquipélago por dias. Os trabalhos de resgate continuam e mais corpos foram encontrados nesta quinta-feira em vilarejos cobertos de lama. As equipes também estão verificando a costa depois que alguns corpos foram arrastados pela corrente marítima. Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a se refugiarem em centros de evacuação. Na província central de Leyte, mais atingida pelo fenômeno, deslizamentos de terra devastadores varreram comunidades agrícolas e pesqueiras, destruindo casas pelo caminho. Equipes de emergência recuperaram dezenas de corpos da cidade costeira de Pilar, destruída por um deslizamento na terça-feira. A tempestade tropical ocorre 4 meses depois que um super tufão devastou grande parte do arquipélago. Na ocasião, mais de 400 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. As Filipinas são consideradas um dos países mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas, recebendo cerca de 20 tempestades por ano. E a Rússia realizou manobras no Mar do Japão, num momento de tensão entre os dois países por conta de sanções contra o carvão russo. Submarinos russos dispararam mísseis durante manobras no Mar do Japão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério da Defesa, que divulgou imagens. Mais de 15 navios participaram das manobras, incluindo 2 submarinos, que dispararam mísseis de cruzeiro de uma posição submersa no Mar do Japão e alcançaram com sucesso seu alvo.
Essas manobras produzem um clima de tensões entre a Rússia e o Japão, que declarou um embargo ao carvão russo em reação à intervenção militar de Moscou na Ucrânia. O Japão, aliado dos Estados Unidos, mantém relações complexas com a Rússia, com a qual não assinou um tratado de paz após a Segunda Guerra Mundial, devido ao conflito por 4 pequenas ilhas do arquipélago das Curilhas. Essas ilhas foram tomadas pelo exército soviético nos últimos dias da guerra e nunca foram devolvidas ao Japão, que as chama de territórios do norte e as considera suas. O ex-jogador colombiano Fred Rincón, um ídolo da seleção colombiana, morreu aos 55 anos de idade. O ex-atleta estava internado após sofrer um grave acidente de carro no começo dessa semana. A clínica onde o craque, de 55 anos, estava internado, informou sobre a morte, apesar de todos os esforços feitos pela equipe médica. Rincón teve traumatismo craniano grave na madrugada de segunda-feira, quando o carro em que estava colidiu com um ônibus em Cali, na Colômbia. Outras 5 pessoas também ficaram feridas. A Federação Colombiana de Futebol disse que a morte foi uma grande perda e enviou uma mensagem de apoio à família. Rincón nasceu na cidade portuária de Buenaventura e ficou conhecido como Colosso durante a carreira. Ele foi uma estrela da seleção colombiana e chegou a disputar 3 Copas do Mundo. Fred Rincón passou grande parte da carreira no Brasil, jogando pelo Palmeiras e Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. E uma notícia de última hora: o Conselho de Administração da Petrobras elegeu José Mauro Ferreira Coelho como novo presidente do grupo. Ele foi indicado pelo governo federal para presidir a Petrobras no lugar de Joaquim Silva e Luna. Coelho também teve seu nome aprovado em Assembleia Geral para integrar o Conselho de Administração da estatal. A cerimônia de posse deve acontecer ainda hoje, às 3 da tarde. E o Dia Mundial do Café é comemorado hoje, 14 de abril. A famosa bebida que faz parte da vida de muitos brasileiros é muito apreciada e consumida no mundo todo. E além de saborosa, faz muito bem para a saúde. Muitos tomam uma xícara de café para acordar logo pela manhã, outros preferem após o almoço. E ainda tem aqueles que tomam o dia todo. A verdade é que o café é muito consumido no mundo todo. Segundo a Organização Internacional do Café, em 1991, o consumo global foi de cerca de 90 milhões de sacas de 60 quilos. Já na temporada 2020-2021, o consumo estimado foi de mais de 167 milhões de sacas. Na data especial para os fãs do café, saiba que a bebida também traz benefícios para a saúde, quando consumido de forma moderada. O grão de café é rico em antioxidantes e outras substâncias estimulantes que contribuem para o foco e a concentração. Ele também possui minerais e vitaminas do complexo B, que são importantes para a geração de energia. O café também previne doenças como a depressão, já que tem propriedades para alterar positivamente o humor e aumentar a disposição por causa de seu efeito estimulante. A bebida contribui para a liberação de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, o que diminui o risco de depressão. Além disso, estimula a função cerebral e previne o surgimento do mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Mas atenção, a recomendação é de consumir 3 xícaras de 300 mililitros por dia. A quantidade é suficiente para fornecer os principais benefícios para a saúde. Não temos mais tempo e eu vou aproveitar para tomar um cafezinho. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo feriado para você e até mais. Daqui a pouquinho, não esqueça, a Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa quinta-feira para você e até mais.